Então, muito boa noite, meus queridos carneirinhos e minhas queridas carneirinhas. Peço desculpa terem ficado para o último. Desde já, esta é Madame Sade Tarot, é a vossa leitura da semana de 4 a 10 de julho. Os últimos são sempre os primeiros, portanto, espero que tenham tido esta paciência também e que gostem aqui desta leitura geral para as energias da semana. Vamos aqui vamos ver a leitura primeiro da energia geral e depois vamos passar aqui pelos vários dias da semana, um bocadinho para ter a impressão de como é que isto vai andar. Amor, trabalho, finanças, tudo aqui em conjunto. Portanto, não há aqui uma área específica, é uma leitura geral, como eu estava a dizer. Portanto, interpretem aqui as cartas comigo, conforme eu for dizendo, explicando e vendo aquilo que intuitivamente também, para além da explicação das cartas mais direta, me surge, mas apliquem a vossa situação em particular, usem o vosso discernimento para deixar aquilo que não é para vocês e reter aquilo que eventualmente possa fazer sentido nas vossas vidas neste momento, nesta semana de 4 a 10 de julho de 2022. Então, a primeira carta demorou algum tempo, eu estive aqui a baralhar as vossas cartas e porque eu apenas retiro as cartas que saltam do baralho quando eu estou a baralhar as cartas, não é? Para ter a certeza que são as mais espontâneas possível. A primeira demorei algum tempo e demoraram algum tempo a sair, não deixa de ser interessante, mas depois quando saíram em grandes conjuntos. Portanto, não sei aquilo que se passa com as nossas pessoas de signo carneiro, mas era só para dar essa indicação. Primeira carta, energia geral da semana, 3 de ouros. O 3 de ouros significando, então, como podem ver aqui, uma situação que pode eventualmente querer dizer a carta, o 3 de ouros, de um artesão, de um comerciante que trabalha com afinco para desenvolver o seu negócio. Portanto, 3 de ouros saiu aqui a direito. Não estamos a falar só também de profissão, não é? Pode ser outro tipo de criatividade, académica, artística, doméstica, com a família, com os filhos, criatividade no relacionamento, enfim, pode efetivamente, é muito focada no trabalho esta carta, mas pode aplicar-se aqui a outras situações, é uma questão também de verem aquilo que é predominante esta semana, mas a ideia é um bocadinho dar atenção aos aspectos, não é? Ver os esforços recompensados, portanto, Carneiro, a ver aqui os esforços recompensados a nível profissional e, quiçá, a gozar os aspectos realmente agradáveis, produtivos do seu trabalho, mas também nos pormenores criativos que tanto apreciam, não é? Carneiro, sabendo o signo muito também trabalhador e aqui motivado a nível profissional, talvez aqui também a gostar do seu trabalho, não é? Aqui a energia geral da semana, muito interessante. Depois, temos aqui 2 arcanos maiores que saíram. Na segunda-feira, já aqui para hoje, saiu o nosso amigo o Diabo. Peço desculpa, tenho estado doente, daí o ligeiro atraso aqui da vossa leitura para esta semana. Mas, então, o Diabo aqui a aparecer já na segunda-feira, na sua posição vertical, aqui a dar-nos sinal de vida. Restrição, decisões, manipulação ou potencial são as palavras-chave assim, mais genéricas à volta da questão do Diabo, mas infelizmente, tal como a carta da morte, o Diabo também pode parecer que faz medo numa leitura, mas não é necessariamente negativo. É realmente, enfim, no tarot tradicional do White é este Belzebu gigante, mas por favor não se deixem intimidar, pode ter que ver com outras questões, não é? Esta ilustração, ele de facto está aqui, tem 2 mini demónios aqui acorrentados e ele está em cima deles a dominá-los, não é? Representa
enfim, não há género, estas cartas, tanto as figuras masculinas e femininas devem ser interpretadas de uma forma lata, é mais descritivo, não é? Para descrever determinadas ações e determinadas alegorias, mas temos dois diabitos, um menino e uma menina aqui acorrentados aqui debaixo do nosso diabo. Portanto, luta entre os instintos mais básicos, quiçá, que nos acorrentam, e outros mais elevados, outros intuitos mais elevados. Saiu a direito, portanto, pode querer dizer aqui para os nossos queridos carneiros, tão trabalhadores aqui, como estávamos a ver aqui na nossa energia geral da semana, podem estar presos aqui a um compromisso, talvez escravos do trabalho, não sei, estou aqui a dizer aqui com uma predominância aqui da carta do 3 de ouros, é muito a questão do trabalho, tem o artesão, não é? Mas quiçá presos de uma forma insatisfatória, devido à forma como encaram o trabalho, talvez acorrentados aqui ao trabalho. Portanto, cuidado, uma relação também pode-se aplicar a um relacionamento, um compromisso, um acordo financeiro ou profissional que nos inicialmente foi muito bom para carneiro e depois acabou por se tornar pesado, não é? Deixou de ser libertador, passou a ser uma prisão. Portanto, cuidado, sigam os vossos instintos mais elevados, protejam o vosso futuro de longo prazo e claro que isto é pode ser perfeitamente uma ilusão, podemos libertar-nos sempre de tudo num só salto. Portanto, aqui o diabo aqui no início da semana a arrancar aqui para carneiro. Depois, terça-feira, temos então o 4 de paus invertido. O 4 de paus invertido tem aparecido ao longo destas leituras, dá uma energia geral da semana que tem claramente aparecido ao longo dos vários signos. Há aqui uma tendência de aparecer o 4 de paus invertido, claro, em posicionamentos diferentes, mas também os dias da semana também devem interpretá-lo de uma forma fluida, não é? Isto é um bocadinho uma forma tradicional de fazer a semana pela frente, mas deve-se interpretar no seu conjunto, não é? Como uma espécie de narrativa fluida. Portanto, aqui esta carta do 4 de paus a aparecer aqui mais que uma vez, com vários signos. Se quiserem espreitar, aconselho que vejam sempre o vosso ascendente e a vossa lua, vejam onde é que têm, para além do signo que têm de sol, não é? Que é o vosso signo mais clássico. Há mapas astrais que podem ir consultar na internet, precisam da data local e hora do vosso nascimento o mais exato possível. Normalmente existe um registro, um caderninho da maternidade que diz exatamente a que horas é que nasceram, é importante o local e a hora e a data, para saberem exatamente onde é que estavam os astros no dia em que nasceram. E, portanto, isso ajuda muito. Eu ouço os vários signos, as várias posições, porque também fui ver com mais pormenor o meu mapa astral, fui estudá-lo e dá-me jeito às vezes ver as outras posições para além do Sol e da Lua e do ascendente, porque o Vênus tem uns significados para determinada informação mais amorosa, depois há várias, enfim, deixa ao vosso critério. Aqui o 4 de paus invertido a surgir para carneiro na terça-feira significa que podemos estar a ser, de alguma forma, ludibriados ou ludibriadas, quiçá aqui na questão do trabalho, porque estamos tão embrenhados ou tão embrenhadas e alguém se está a aproveitar de nós, ou até ficar com aquilo que é nosso por direito. Portanto, muito cuidado. Muitas vezes aqui, arduamente, o carneiro aqui a trabalhar com grandes marradas, um bocadinho como as marradas do touro, a insistir na produtividade, e às vezes outras pessoas são elogiadas e nós não, e nós é que ficamos aqui um bocadinho enganadas, não é? E portanto, sempre aqui cuidado, talvez também possa ser outro tipo de situação, não é necessariamente profissional, como eu estava a dizer, aplicam-se a várias áreas da vossa vida, tradições, determinadas atitudes mais convencionais também podem fazer com que não cheguem ao vosso êxito pleno, não é? Vejam também se essa rigidez, como estávamos a ver, o que o acorrentado pode ser autoimposto, pode ser uma coisa da nossa autoimposição. Vejam se não são vocês próprios e vocês próprias a fazer essa rigidez, essa prisão não é auto-infligida e criada por vocês mesmos e por vocês mesmas. O que também bate relativamente certo com o 6 de espadas que surge aqui na quarta-feira. Quarta-feira, sendo então o meio da semana, não é? O 6 de espadas tem aqui
uma mulher aqui, o que parece ser a figura de uma mulher aqui curvada no barco, parece ter ali uma criancinha no canto, tem ali uma série de espadas que leva com ela está corcunda e claramente não numa situação super contente, não é? E portanto, o 6 de espadas surge então como uma carta que indica quando sai a direito, que é o caso, a resolução de problemas. Portanto, talvez aqui com esta situação do diabo e do 4 de paus, talvez realmente consigam distanciar-se fisicamente, não é? Como vem aqui o barco vai ali numa determinada direção, ordem, resolução de problemas, que é sempre uma faceta bastante de Carneiro, de resolver problemas, uma energia bastante diretiva, de dirigir, de diretor, de diretora, não é? Mas que também pode querer dizer viajar para o estrangeiro, ir para fora, não é? Enfim, pode dizer uma série de coisas. Mas pode também mostrar que, apesar de ainda termos trabalho pela frente, não é? Que pelos vistos claramente há aqui uma carga de trabalhos, pode sempre recarregar baterias, uma pausa aqui com o 6 de espadas, quiçá férias, Carneiro também merece férias e, portanto, pensar aqui, apesar de ainda terem mais trabalho talvez por fazer, aqui carregar baterias e sentir que vem aí êxito no futuro. Portanto, talvez aqui uma viagem aqui a cortar um bocadinho marcada, ou potencial marcada em perspectiva de férias, mas aqui com um intuito aqui mais positivo. Quinta-feira, outro arcano maior, 2 arcanos maiores aqui na vossa leitura, a carta da morte invertida. Mais uma vez, não tenham medo, a morte significa transformação, renovação, término de alguma coisa. Apareceu invertida, que não deixa de ser interessante. Porquê? Pode indicar mudanças importantes para os quais se calhar Carneiro não está muito preparado ou preparada, não é? E portanto, apesar de serem bastante necessárias. A carta da morte é uma carta forte, não é? Como veem, mas e tem aqui uma série de simbologias, mas pode eventualmente ser alguma coisa profissional, algum investimento do passado que não deu para avançar ou que impediu o vosso avanço, e efetivamente podem estar a largar aquilo que estava para trás e começar aqui a olhar para o futuro um bocadinho à força, um bocadinho devido a essa transformação forçada, esse término, essa renovação. Portanto, aqui uma forte indicação de que Carneiro, claro, teimoso, não é? Marra, resiste, às vezes é um bocadinho assim, as pessoas do signo Carneiro, e muitas vezes até com uma certa razão nessa insistência, nessa teimosia, mas às vezes mais vale ceder, não é? E do que estarem a desperdiçar energias para manterem uma posição numa relação ou uma relação qualquer que se tenha tornado insustentável, seja ela profissional, pessoal, amizade, amor, financeiro, alguma coisa que realmente chegou ao seu fim, não é? E já com uma certa pressão aqui libertarem, deixarem ir, não é? E não serem tão teimosos e tão teimosas e não estar a amarrar assim tanto. Sinal disso, do marranço, sexta-feira aparece aqui o 9 de espadas invertido. O 9 de espadas, como veem, é uma pessoa que não está lá muito bem, está sentada numa cama com as mãos agarradas à cabeça, aqui no tarot tradicional do White, o 9 de espadas, mas surge invertido, o que não deixa de ser interessante. Porquê? Visto em conjunto ali com a carta da morte também invertida, acontecimentos ou sentimentos que às vezes nos deixaram, quiçá, desesperados e desesperadas, incapazes de encontrar uma luz ao fundo do túnel, não é? Que esta pessoa não está aqui a ver nada, mas que invertida ajuda de facto que sejam talvez os nossos sentimentos que nos impedem de perceber que a nossa vida está efetivamente a melhorar. Bate bastante certo aqui com aquela ideia da autoimposição, da prisão do diabo, não é? Portanto, a ideia é um bocadinho de que os nossos sentimentos impedem-nos, às vezes, nós próprios e nós próprias é que nos não vemos como é que pode melhorar a nossa vida. Portanto,
aceitar ajuda, eventualmente, para qualquer situação que possa estar a ocorrer esta semana, pessoal, profissional, académica, financeira, projetos, enfim, amorosos, outras situações. Renovem a vossa esperança e aceitem ajuda. Aqui, resultado disso, também é aquilo que acaba por acontecer no fim de semana. De sábado para domingo temos aqui a transição, temos temos aqui a nível das cartas tradicionais de White, um cavaleiro num cavalo muito potente, totalmente equipado, e portanto o cavaleiro de paus é uma carta que aparece aqui no seu sentido invertido e pode indicar, e bate certo aqui um bocadinho com esta questão aqui do 9 de espadas, enfim, alguma coisa que não estejamos a ver bem, uma pessoa que julgávamos ser sincera, que está apenas a fingir para satisfazer os seus próprios interesses. Portanto, cuidado. Quando ele aparece, o cavaleiro de paus, este pau, lembra-me sempre, enfim, algo um bocadinho mais sexual. Não sei porque esta carta do cavaleiro de paus traz-me sempre essa associação. Ele está com um pau aqui na mão, com um ar muito vigoroso, em cima do seu cavalo. O cavalo está com as patas levantadas, enfim, ele está aqui todo. Mas cuidado aqui com estas confianças, não é? Pode ser trabalho, pode ser finanças, pode ser uma situação profissional, não tem necessariamente de ser amorosa ou sexual ou o que quer que seja. Pode ser o cavaleiro que realmente pode parecer uma força motriz por detrás de algum evento, de algum projeto, mas que está invertido. E em vez disso, afinal, só alimenta conflitos e ele só se alimenta de conflitos, ou é uma pessoa que está a fingir ser conciliador e afinal não é, e portanto não é útil para nada para os nossos amigos carneiros. E de facto a melhor abordagem é serem desconfiadas e desconfiados caso apareça aqui no sábado, assim nesta energia, na sequência desta energia, deste contexto, algum cavaleiro de paus armado em bom, basicamente. Resultado final é que no domingo temos o As de Espadas, que é uma carta que muito me apraz, é uma carta muito interessante. Temos aqui uma mão a sair do céu com uma mega espada, a trazer aqui uma coroa em cima da espada, da qual caem, enfim, louros, parecem coroas de louros, não é? Aqui ao comprido, a cair aqui da coroa, de tão forte, de tão potente que é esta imagem do tarot tradicional do White. A direita é sinal efetivamente de uma grande vitória, se quiçá aqui contra um eventual cavaleiro de paus que se mostrou mais confiante do que na realidade poderia ser, ou a situação em si, não sabemos bem que situação se pode aplicar para cada um de vós, mas a ideia é um bocadinho que o As de Espadas é um mega sinal de grande vitória e êxito em projetos, baseados em ideias inteligentes e práticas. Inteligentes e práticos são o que os nossos carneiros são mais, portanto temos aqui uma série de eventos mas pelos vistos têm um culminar num desfecho positivo aqui com o As de Espadas, na vertical, uma carta que mostra realmente que há eventos que eventualmente, e já tínhamos visto aqui alguns eventos que poderão apresentar-se de uma forma surpreendente, que isso é incontornável e apanhar-nos de surpresa, mas com agilidade mental, com a agilidade aqui da espada, com o espírito prático e trabalhador do carneiro, conseguir aguentar e superar. Portanto, As de Espadas, sinal de que há ideias inteligentes e práticas aqui pode ser em várias áreas da vida, não é? Trabalho, finanças, enfim. Mas a sensação que eu tenho aqui é mais de projetos criativos e trabalho e finanças que pode eventualmente aqui alguma coisa apresentar-vos como uma surpresa, mas que vai ser facilmente superado. Espero que tenham gostado desta leitura para Carneiro para 4 a 10 de julho. Desejo-vos uma ótima semana. Espero que subscrevam, façam like no canal, não custa nada. Que subscrever aos conteúdos também é só carregar na campainha para poderem continuar a ouvir aquilo que vem aí a nível de conteúdos muito interessantes e diversificados que eu vou
dando. Esta leitura foi mais clássica, outras podem vir a ser mais intuitiva, enfim, oráculos, anjos, este tipo de análise, quiçá mais psíquica e de amorosa. Enfim, até tem cartas ali com letras, que há sempre giro baralhar e ver que letras é que saem em determinados contextos. Toda uma série de conteúdos engraçados e interessantes para nós irmos vendo o nosso tarot semanal, anual, mensal. Espero que tenham gostado. Madame Tarot Portugal, e por favor não se esqueçam de subscrever ao canal e partilhem e comentem, deixem na caixa de comentários se têm curiosidade em saber se alguma destas situações realmente vai verificar, e digam-me, então deem-me então feedback, tenho todo o gosto em saber e ir respondendo aos vossos comentários. Obrigada e ótima semana, meus queridos carneiros e carneirinhas, bom trabalho e boa semana.